Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Uma vez mais, sejam bem-vindos ao nosso canal. Uma vez mais, estamos aqui para juntos podermos aprender. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Nós temos publicado semanalmente vários vídeos falando sobre assuntos diversos. Em alguns momentos nós fazemos abordagens na linha terapêutica, como eu trabalho como terapeuta holístico, então em algumas postagens nós falamos sobre assuntos pertinentes à nossa vida cotidiana. Em outros momentos a gente posta vídeos mais com assuntos pertinentes à doutrina espírita, como obsessão, mediunidade, os estudos, assim por diante. E além disso, nós também temos vários livros psicografados sobre mediunidade, sobre o tema mediunidade. E com as postagens e estes livros lançados no mercado, o que ocorreu? De um período para cá, várias pessoas, vários amigos, através do nosso e-mail, vêm nos enviando perguntas, dúvidas sobre a mediunidade. Geralmente são trabalhadores, passistas, médiuns de todo o Brasil, não é? Dirigentes espíritas que acompanham os nossos programas pelo YouTube ou que leram os nossos livros, então tem nos encaminhado perguntas a respeito do tema mediunidade. Então o que nós resolvemos fazer? Como são várias perguntas, nós separamos algumas dessas indagações para podermos gravar um programa respondendo essas questões. Estas pessoas que fizeram as perguntas provavelmente vão assistir e vão saber sobre aquilo que perguntaram, e outras pessoas que não perguntaram vão ter a oportunidade de aprender. A gente recebeu todas essas perguntas através do nosso e-mail, e nós não vamos aqui citar o nome das pessoas, até porque também isso não é tão importante assim. Eu acho que o importante é a gente responder estas perguntas. Nós selecionamos aqui e vamos estar respondendo estas questões. Agora, é preciso deixar uma coisa bem clara. Para nós espíritas, a nossa referência acerca da mediunidade é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita. Quando eu digo que vou responder algumas perguntas acerca do tema mediunidade, não é com nenhuma pretensão de estarmos aqui definindo comportamentos ou dizendo que isso deva ser assim, desta forma ou daquela outra forma. Nós estamos trabalhando com a mediunidade há mais de 25 anos, dirigindo grupos espíritos, trabalhando como médium, trabalhando em parceria com os espíritos. Então, todas as perguntas que nós respondermos aqui é com base na nossa experiência, é com base naquilo que nós conhecemos, que nós convivemos, desfrutamos junto com os espíritos. Em particular, o espírito de Dr. Klaus, que é quem dirige aí a nossa mediunidade, o espírito de Dona Benedita Pimentel, que é uma querida amiga que está sempre conosco, e de José de Moraes, que é um espírito que também sempre está nos acompanhando. É preciso dizer isto para que as pessoas não confundam. Nós temos como referência Livro dos Médiuns. E aqui então nós vamos responder essas perguntas com base no nosso conhecimento, ok? Vamos lá então. Primeira pergunta acerca do tema mediunidade, que nos foi enviada. Quando uma pessoa pode ou deve ser encaminhada para trabalhar numa sessão mediúnica? Basta ser médium? Bom, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Em que momento a pessoa pode ou deve ser encaminhada para um trabalho mediúnico? Vamos recordar o Livro dos Médiuns, que diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, porque somos intermediários entre os dois planos da vida. Agora, quando nós falamos da mediunidade num contexto mais amplo, daquele indivíduo trabalhar a sua mediunidade, haveremos de concordar que não basta sermos médiuns. É preciso que nós tenhamos, digamos assim, alguns requisitos necessários para estarmos num trabalho mediúnico. E é bom que se diga também que quando a gente fala de requisitos, nós não estamos colocando aqui o médium como um ser especial, de forma alguma. O que nós estamos querendo dizer é que para estarmos na sessão mediúnica, nós precisamos, por exemplo, de conhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos fazendo. É extremamente perigoso uma pessoa que é colocada num trabalho mediúnico abruptamente.
Hoje em dia, a gente vê acontecer muito isso. A pessoa sente alguma coisa, você é médium, vamos trabalhar na sessão mediúnica, sem uma avaliação mais profunda. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu não sei, às vezes eu arrepio, às vezes esquenta, às vezes esfria, é mediunidade, e às vezes é apenas menopausa. E aí coloca lá a mulher para trabalhar na sessão e não vai dar certo coisíssima alguma. E às vezes a pessoa está com um problema, tem alguma coisa e vê isso e vê aquilo, olha, você é médium, e é esquizofrenia, né? É toque, é transtorno obsessivo compulsivo. O que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que ter um cuidado ao inserir uma pessoa num trabalho mediúnico. Eu gosto muito de uma frase do espírito Odilon Fernandes. Odilon Fernandes diz que a mediunidade se interessa pelo médium à medida que o médium se interessa pela mediunidade. Ou seja, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, nós temos que trabalhar na seara de Jesus e depois de um período de estarmos trabalhando na seara, de estarmos nos dedicando, aí sim vamos sendo inseridos no trabalho mediúnico, mesmo porque é preciso que a gente lembre que todo trabalho com Jesus é digno. Há pessoas que têm uma preocupação muito grande em ir para a sessão mediúnica porque elas querem ser médiums, como se ser médium fosse uma espécie de promoção. E para Jesus, todo trabalho é trabalho. Então, se eu estou dentro de uma sessão mediúnica, dando passividade a um espírito amigo, ou estou lavando o banheiro, para Jesus tem o mesmo valor. Se eu estou dentro de uma sessão mediúnica, auxiliando os espíritos sofredores, ou estou servindo um prato de comida para quem tem fome, também tem o mesmo valor. Obviamente, como nós sabemos, há pessoas que têm um compromisso com a mediunidade e essas devem estar no trabalho mediúnico, desde que decidam pagar o preço, que tenham lá a sua disciplina, que frequentem assiduamente a casa espírita, que estejam dispostas a fazer o trabalho de autoconhecimento, porque o bom médium é aquele que procura se conhecer, é aquele que procura fazer a reforma íntima. Assim por diante. Ou seja, finalizando a resposta, basta ser médium? Não, não basta ser médium para estar na sessão mediúnica. Eu preciso querer, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte. Sobretudo, eu preciso conhecer aquilo que eu estou fazendo. O que a gente tem visto é que muitas pessoas vão para um trabalho mediúnico, algumas pessoas vão se dedicar a isso sem ter um conhecimento mais profundo daquilo que estão fazendo e nós achamos isso um pouco perigoso, ok? Pelo menos essa é a nossa opinião. Eu, por exemplo, me lembro que Dr. Klaus se apresentou para trabalhar comigo nas cirurgias espirituais e para escrever os livros quando eu já tinha mais de 15 anos trabalhando, me dedicando à seara, à doutrina espírita, fazendo outros trabalhos. Só depois desse período ele resolveu começar esse trabalho comigo. Mesmo porque, e aqui fazendo uma brincadeira, eu tenho um amigo que costuma dizer que no nosso movimento espírita a gente tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Um monte de gente começa um monte de coisa e não termina coisíssima alguma. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem muito médium que tem mais fogo de palha. Parece que vai reformar o mundo, que vai fazer isso e aquilo e de repente a vontade acaba e aí esse trabalhador já está inserido no trabalho. Isso não vai ser bom para nenhum dos lados, nem para a casa espírita e nem para o trabalhador, ok? Vamos lá então para a nossa segunda pergunta. Quantos espíritos um médium pode incorporar? Deixa eu só fazer uma explicação antes de responder a pergunta. O termo incorporação, ele não é muito adequado. Habituou-se a usar a expressão médium de incorporação, mas essa expressão médium de incorporação pode dar a ideia de que o espírito comunicante entra dentro da pessoa. E não é exatamente assim que acontece. Então, o termo mais adequado é médium psicofônico ou médium de psicofonia. Mas, para facilitar a compreensão, como muita gente se habituou a usar o termo médium de incorporação, vamos ficar com esse termo. Quantos espíritos um médium pode incorporar na sessão? Essa é a pergunta. Bom, vejam, é preciso a gente lembrar o seguinte, que em mediunidade nós estamos engatinhando, nós sabemos muito pouco. Outro dia mesmo nós tivemos uma comunicação na nossa casa e foi uma comunicação a três. Como assim a três, Aguinaldo?
nós tínhamos o médium, nós tínhamos o espírito comunicante e nós tínhamos numa outra dimensão um outro espírito amigo. Ou seja, o espírito comunicante, que estava se comunicando através do médium, estava sendo médium de um outro espírito. Deu para entender? Um espírito filtrava o pensamento de um outro espírito e o médium encarnado filtrava o pensamento daquele espírito que estava filtrando o pensamento de outro espírito. Interessantíssimo isso. Existem às vezes comunicações de espíritos sem que o espírito esteja presente no espaço físico, porque nós não podemos esquecer que mediunidade é sintonia. Então você pode ter a comunicação de um espírito à distância. Pouca gente sabe disso. Mas quantas e quantas vezes eu escrevo uma mensagem do Dr. Klaus ou eu transmito verbalmente uma mensagem do Dr. Klaus sem que o Klaus esteja naquele ambiente onde eu estou. Às vezes, da dimensão espiritual, ele entra em sintonia e através dessa sintonia ele pode enviar a mensagem. Por que eu estou fazendo esse comentário? Só para deixar claro que nós temos muita coisa ainda a aprender em termos de mediunidade. Agora, respondendo à pergunta, quantos espíritos o médium pode incorporar na sessão mediúnica? Existem alguns grupos que determinam a quantidade. Olha, o médium só pode incorporar 2 espíritos. O médium só pode incorporar 3 espíritos. E no nosso entendimento, isto não tem muita razão de ser. Se nós temos um grupo bem alicerçado, se nós temos um grupo com um respaldo espiritual, se o médium que está trabalhando, ele está trabalhando consciente, ele é um médium que se dedica e por conta disso também tem um respaldo espiritual. A quantidade de espíritos que vão se comunicar através dele, isso é secundário. Isso não tem maior importância. Ah, mas não há o problema do médium se desgastar demais? Sim, no processo mediúnico há um desgaste natural, mas o médium vai recuperar isso. No próprio trabalho, ele recebe um passe depois, uma boa noite de sono, tudo fica ok. Ah, mas eu vou para a sessão e quando eu incorporo muitos espíritos, eu chego em casa e caio na cama e vou acordar no outro dia, meio-dia e passo mal. Bom, então tem alguma coisa de errado. Ou nesse trabalho tem alguma coisa de errado, ou você não está bem, tem que se verificar. Agora, é claro que a nossa resposta, ela não pode ser objetiva. Vejam por quê. Vamos imaginar que você vai para uma sessão mediúnica e num dado momento você dá passividade a um espírito que está com um grande sofrimento. Suponhamos que seja um espírito que foi trazido de uma região umbralina ou foi trazido de uma região das trevas, um espírito que está há séculos em sofrimento, um espírito que está num processo de ovoidização, perdendo a forma humana. Então, para socorrer aquele espírito, demanda um tempo maior. O dialogador ou doutrinador, ele vai levar um tempo maior. E talvez uma comunicação como esta se arraste por 10, por 15, até 20 minutos, até o socorro ser prestado de forma adequada. Ora, é óbvio que se eu incorporei um espírito e o socorro demorou 15, 20 minutos, é claro que naquela sessão eu vou incorporar menos espíritos. É evidente que se a sessão tem 50 minutos, 1 hora, eu vou incorporar mais 2 ou 3, até porque houve um desgaste muito grande na primeira incorporação e, naturalmente, eu não vou dar passividade a uma quantia maior de espíritos. Se isso não acontecer, eu, naturalmente, vou dar passividade a 3, a 4, a 5, a 6 espíritos, quantos forem necessários. Então depende muito também do tipo de trabalho, das características do trabalho, e é bom que se diga isso. Eu aproveito aqui para dizer uma coisa que eu acho muito importante, essa humanização que se busca no nosso movimento espírita ainda não deu certo, porque muitos dos nossos dirigentes estão confundindo humanização com uniformização. Essa ideia de uniformizar o movimento espírita. Isso não está correto, não vai dar certo, porque nós temos como referência, em termos de doutrina espírita, Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina espírita, e temos como referência Jesus, que é o nosso mestre maior. Agora, fora isto, cada casa espírita guarda as suas características, a depender do trabalho que faz, a depender das próprias características dos médios que ali estão, a depender do propósito do trabalho. Então você tem grupos espíritas, por exemplo, que tem a mesa, onde os médiuns sentam
em volta desta mesa, chamada mesa mediúnica. Eu também não sei porque que tem esse nome, porque eu nunca vi nenhuma mesa incorporar espírito. Então não sei porque que chama mesa mediúnica, né? E aí daí muita gente costuma dizer, olha, é centro espírita de mesa branca, né? Também não entendo por quê, porque a mesa pode ser branca, pode ser marrom, pode ser preta, pode ser de qualquer cor. Tem gente ainda que diz assim, olha, mas o meu espiritismo é de linha tal, é de linha A, é de linha B. E aí eu lembro um amigo meu também que dizia o seguinte, que o espiritismo dele não é de linha, é de lã. E quando alguém perguntava, mas que lã? Ele dizia, de Allan Kardec. Né? O nosso espiritismo é de Allan Kardec. Então nós não temos espiritismo de mesa branca, espiritismo de linha A, de linha B. O que nós temos é a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Ponto final. E aí então você tem os grupos que se formam e de acordo com as características desse grupo, você vai tendo os trabalhos. Por exemplo, na nossa casa, nós não temos esta mesa. Nós temos colchonetes e as cadeiras ao derredor desses colchonetes. Ora, por quê? Porque nós temos o hábito de atender espíritos, digamos assim, num grau maior de sofrimento, onde o médium ele necessita dar espaço para que o espírito possa extravasar a sua dor. E se esse médium estiver sentado numa mesa com as mãos espalmadas, isso não vai dar certo. Agora, o importante não é ter ou não ter a mesa. O importante é que se tenha um trabalho. É igual quando nós falamos sobre os chamados pais velhos. Na nossa casa nós temos os pais velhos ou os pretos velhos, como queiram, porque no nosso entendimento são espíritos, pelo menos a sua maioria, extremamente evoluídos, que contribuem e muito para o bom andamento da sessão, assim como os elementais, que nós também temos na nossa sessão mediúnica. O que nós não podemos é querer uniformizar, como eu disse anteriormente, e criar um padrão de sessão mediúnica, como o passe, por exemplo. Olha, o passe tem que ser assim e vai ser aplicado desta forma. Nós temos, e isto é válido, vários cursos sobre o passe, isso é importante, não é? Como você aplica o passe, em que momento você está o dispersivo, em que momento você coloca a energia, tudo isso é muito válido, mas a intuição, como é que fica? Eu me lembro, vou citar um exemplo pessoal, que uma vez nós estávamos num atendimento e uma pessoa deitou na maca, porque na nossa casa nós também temos maca, né, para os atendimentos. Mas aplica passe na maca? Aplica. Nossa, mas pode? Pode aplicar na maca, sentado, deitado, né? A gente precisa quebrar alguns tabus, a gente precisa entender que os benfeitores espirituais, eles querem trabalhar. E que às vezes a gente cria algumas manias, que a gente acha que pode, que não pode, que para os benfeitores não tem maior importância, ok? E nós fomos atender esta pessoa e nesse caso, fui eu que incorporei determinado espírito e o espírito começou a aplicar o passe na pessoa de uma forma assim um tanto que estranha, fazendo movimentos muito bruscos, uns gestos estranhos, até eu fiquei assustado com aqueles movimentos do espírito, mas tudo bem, nós não dissemos nada. Posteriormente, o Dr. Klaus nos explicou que aquela pessoa, ela estava com uma espécie, eu vou usar essa expressão na falta de outra, ela estava com uma espécie de inflamação no corpo espiritual. Havia várias larvas astrais no corpo espiritual. E quem veio para fazer o tratamento foi o espírito de um índio. E esse índio, no momento em que ele aplicava o passe, ele trazia em suas mãos várias ervas. E aqueles movimentos um tanto que estranhos, que nós com os nossos olhos físicos não conseguimos ver o que eram as ervas que o índio estava manipulando e passando sobre o corpo espiritual da pessoa para tirar aquela inflamação ou para tirar aquelas larvas astrais. Pronto, não temos aí um modelo, a intuição, a inspiração. Foi feito o que precisava ser feito, ok? Então, finalizando a resposta. Quantos espíritos? Depende de cada reunião, depende da característica do grupo, depende do sofrimento dos espíritos que ali vêm, é muito relativo. Agora, dizer que um médium só pode incorporar 2 espíritos, senão ele vai desgastar demais, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? A gente tem que prestar mais atenção nessas questões, tá bom? Mais uma pergunta. O que pensar das novas metodologias? Olha que interessante, as novas metodologias. Isso já criou uma confusão danada no nosso movimento espírita, né?
as novas metodologias. E é uma pena que tenha criado essa confusão, porque não é essa a ideia. Allan Kardec codificou a nossa doutrina espírita lá em 1857, né, o codificador, a começar pelo Livro dos Espíritos e as obras do Pentateuco, e essas obras nos trouxeram muitas informações. Quando nós falamos das novas metodologias, não se trata de excluir Kardec, muito pelo contrário. Eu gosto muito de uma fala do espírito de Dona Maria Modesto Cravo, quando perguntam a ela justamente sobre as novas metodologias, querendo dizer que essas novas metodologias estavam descartando Allan Kardec. E Dona Maria Modesto Cravo explica assim, que Allan Kardec é a boia. Allan Kardec é a boia. Se não me falha a memória, essa expressão está no livro Lírios de Esperança. Ora, o que Dona Maria Modesto Cravo quis dizer? Bom, para que serve uma boia? Para alguém que vai nadar, para que serve uma boia? Para a pessoa não afundar. E uma pessoa que está com uma boia, ela pode nadar em qualquer rio, ela pode nadar em qualquer lagoa. Ou seja, se nós temos Kardec como referência, nós podemos adotar novas metodologias quando necessário, sem, contudo, desprezar Allan Kardec. Porque como nós estamos aqui falando, repetindo, enfatizando, Kardec é a nossa referência. Agora, Kardec não disse tudo. Nós haveremos de concordar que Kardec não disse tudo. Então nós precisamos entender que nós temos Kardec como referência e nós podemos muito bem buscar novas metodologias e aplicar nos nossos trabalhos. Qual o problema disso? É preciso que a gente amadureça. Como diz o Dr. Klaus, nós precisamos abrir a nossa mente, porque, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, nós estamos aqui respondendo perguntas. Então, a gente tem que fazer as explicações necessárias. Às vezes você vai em determinados centros, com todo respeito, que não pode nada. Não pode contar piada, não pode ter coral. E também se tem um coral, é aquelas músicas de enterro, de velório. Deus me livre, melhor que não tivesse. Porque se cantar uma música mais agitada, não pode, é antidoutrinário. Eu odeio essa palavra, antidoutrinário, né? Porque isso não está em Kardec. Mas tem muita coisa que não está em Kardec. Não quer dizer que adotando essas novas metodologias, nós estaremos contra Allan Kardec. Muito pelo contrário, que a gente possa comparar com o que Kardec disse. O que é que eu vejo nas novas metodologias? Os espíritos estão acrescentando, desdobrando raciocínios, ampliando a nossa percepção. E por isso não há o que ser contra. Uma questão que gera muita polêmica do nosso movimento espírita é a apometria, né? A apometria já gerou um monte de confusão. Como é que eu vejo a apometria? Eu vejo a apometria como uma técnica. A apometria não é uma doutrina, não é um tipo de filosofia que veio concorrer com Allan Kardec, porque aí as pessoas começam a dizer, olha, no centro não pode ter apometria, porque a apometria não está em Kardec. Mas veja bem, da mesma forma que o passe é um recurso para aliviar a dor, da mesma forma que o diálogo através da doutrinação é um mecanismo para aliviar a dor, a apometria não deixa de ser uma técnica que pode ser utilizada quando necessário num trabalho mediúnico para auxiliar aquele espírito que precisa. Evidentemente, nós não temos que colocar aqui estas técnicas como a apometria como sendo infalíveis. Não, não é isto. Cada caso é um caso, cada situação demanda um tratamento diferente. O que nós não podemos é fechar a porta e dizer, olha, eu não aceito. Vamos experimentar, vamos tentar. Se aquele recurso pode auxiliar, e aí eu me lembro de Dr. Klaus uma vez mais. Quando nós fomos intuídos, inspirados a trabalhar na nossa casa com macas, com essas novas metodologias, a realizar um trabalho de parceria com os pais velhos, a fazer as cirurgias espirituais, eu, como sou muito questionador, perguntei a Dr. Klaus, disse, Dr. Klaus, mas a gente está falando de novas metodologias, isso, aquilo, mas o Espiritismo não nos ensina que o mais importante é o conhecimento que nós temos que estudar? E ele disse assim, meu filho, toda técnica que não recomende à pessoa desistir do autoconhecimento é válida.
Eu quero dizer o seguinte, que a cura para todos os nossos males chama-se autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento, é a partir do conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, que nós vamos eliminar todas as enfermidades de ordem espiritual e moral e física da nossa vida. Todavia, é muito difícil a gente conseguir isso de uma hora para outra. Nós sabemos que toda pessoa que está sofrendo um processo obsessivo é porque ali também deve estar acontecendo um processo auto-obsessivo. É claro que essa pessoa precisa melhorar, ela precisa estudar, ela precisa frequentar palestras, ela precisa frequentar estudo, não há dúvida, ninguém está dizendo ao contrário. Mas essa pessoa não está dando conta de fazer isso. As pessoas estão chegando nos centros espíritas, as pessoas estão batendo nas portas do centro e você que é trabalhador, você que é dirigente, você sabe disso. As pessoas estão destruídas emocionalmente. A casa espírita tem recebido pessoas em obsessões profundas, gravíssimas, pessoas com depressões profundas. Essas pessoas não têm força. Quando você olha para a pessoa e diz assim, olha meu irmão, seja bem-vindo à nossa casa. Você venha toda quarta-feira, 8 horas da noite, estudar o livro dos Espíritos. E ela deve sim estudar, não há dúvida quanto a isso, mas nós precisamos dar o socorro imediato, nós precisamos dar o socorro urgente. E é aí que entram os tratamentos, as metodologias que vão socorrer, que vão aliviar a dor daquela pessoa, para que depois a pessoa tenha força para conseguir caminhar sozinho. Eu não gosto muito dessa postura de muitos dirigentes, de muitos médiuns, de muitos trabalhadores, de terem um apego incondicional a normas de diretoria, a estatutos. Para dizer a verdade, de vez em quando, estatuto de centro espírita tinha que ir para a lata do lixo, sabe? De vez em quando, norma de diretoria tinha que ser usado para outra coisa, porque o que importa é a dor do ser humano. Imagine você chegando com o seu filho no centro, o seu filho num processo obsessivo, você procurando ajuda e quem te recebe diz assim, ah, meu irmão, hoje é quinta-feira, o atendimento para esses casos nós fazemos de quarta, foi ontem. Então, a norma da diretoria, o estatuto do centro, não permite que façamos o atendimento hoje. Então você volta na próxima quinta-feira, se o seu filho não se matar até lá, que nós vamos atendê-lo. Né? Então a gente precisa repensar isso daí. Essa movimentação em favor do próximo é que é mais urgente nas casas espíritas. Não estou com isso querendo dizer que não tem que ter disciplina, que não tem que ter estatuto, que não tem que ter norma de diretoria. É claro que tem, até para uma organização, mas isso pode ser secundário. Quando a dor fala mais alto, a dor tem mais pressa, ok? Mais uma pergunta. Ser médium é ser missionário? Olha, só se for em outro planeta, aqui na Terra não. Aqui na Terra, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ser médium é sinônimo de ser endividado. Quanto mais mediunidade você tiver, é porque você tem muita dívida, muita coisa para pagar, né? Então, e eu fico olhando para mim com esse monte de mediunidade e eu fico me perguntando, meu Deus, eu devo ter feito muita coisa errada na outra encarnação. Bom, brincadeiras à parte, deixa eu falar um pouco mais sério. A mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta, é uma possibilidade de você ajudar o próximo através dessa mediunidade. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, eu vou repeti-lo, não é novo esse exemplo, quem assiste as minhas palestras pelo YouTube sabe disso, mas é um exemplo assim maravilhoso, que eu acho que resume bem, explica bem o que é mediunidade. Então imagine você, que se chama José, que se chama Maria, que se chama João, não importa o seu nome, imagine que você está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar. E aqui eu vou explicar o que é ser médium, preste atenção. Você está se preparando para reencarnar. E vem lá o seu anjo da guarda com a sua ficha. Eu não sei se você sabe, todo mundo tem uma ficha. E nesta ficha está anotado tudo, exatamente tudo que você fez de errado, até os pensamentos. Até os pensamentos. Eu já torci para eles perderem a minha ficha, mas eles não perdem. Agora lá no céu é tudo computadorizado, é pendrive, não perde de jeito nenhum, eles salvam em tudo quanto é lugar. Bom, nessa ficha está registrado todos os seus equívocos. E vamos imaginar que o seu anjo da guarda venha conversar com você e diga assim, olha meu irmão, está na hora de voltar, está na hora de reencarnar. E nós estamos vendo aqui na sua ficha que você nas últimas encarnações não foi fácil.
E aí ele vai narrando, olha, você fez isso, você não deu valor ao seu corpo, você abusou dos vícios, você brincou com o sentimento alheio, você tinha dinheiro e satisfez apenas o seu ego. Ele vai narrando. Por conta disso, vai concluir o seu anjo da guarda. Como existe nas leis de Deus ação e reação, você vai reencarnar e vai ter uma existência muito difícil, você vai ser muito pobre, você vai nascer numa comunidade carente, você vai ter problemas de saúde desde cedo, você vai ter dificuldade em encontrar a sua alma gêmea, e vai chegar num momento em que você, como bom brasileiro que você é, você vai dizer, não, pera um pouquinho, eu quero reencarnar, eu quero melhorar, mas está muito pesado isso daí, eu não vou dar conta. Não dá para dar um jeitinho, não dá para eu reencarnar e sofrer menos. E aí o teu anjo da guarda vai dizer assim, dá para dar um jeitinho. Vamos fazer o seguinte, em vez de você reencarnar e sofrer tudo isso, você reencarna, sofre metade disso e a outra metade você vai ser médium para ajudar os outros. Topa? Topo, assina o contrato. E nós assinamos. E viemos. E aí a gente chega aqui e diz, mas eu não queria ser médium, eu não sei porque que eu tenho essa mediunidade, como é que tira a mediunidade? Eu não queria saber dessas coisas. Pois é, você assinou o contrato. Brincadeiras à parte, nós precisamos entender que a mediunidade é justamente esta ferramenta que nos possibilita evoluir, corrigir os nossos débitos do passado através do trabalho e não tão somente através do sofrimento. Então você que é médium, cuidado com essa ilusão de que você é missionário, cuidado com essa ideia, não é? Isso é muito perigoso, né? Essa vaidade de se achar superior, é porque eu sou médium, muito cuidado com isso. Eu tenho visto muitos médiuns se perderem por causa disso, ok? Mais uma pergunta, como os obsessores tentam destruir o grupo de trabalho? E aqui a pergunta é referente ao grupo de trabalho no Centro Espírita. Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que eles fazem, tentam desanimar o próprio trabalhador. Por quê? Porque é mais fácil. A gente trabalha a passos de tartaruga, né? A maioria de nós não aguenta ver um pé de vento que já não vai no centro. Se está chovendo é porque está chovendo. Se está muito calor é porque está muito calor, né? Se acabou a energia é porque acabou a energia. De uma forma geral, claro que há muitas exceções, graças a Deus, mas de uma maneira geral, nós temos muita dificuldade em cumprir com os nossos deveres. Então, evidentemente, esses espíritos que não querem a nossa evolução vão tentar nos desanimar. Eles também vão tentar criar brigas no grupo. Nós temos um livro que nós já divulgamos aqui em uma das palestras do nosso canal, chamado Contato Imediato. Um livro interessantíssimo que fala justamente desse relacionamento dentro de um centro espírita. O espírito José Lázaro, nesse livro, Contato Imediato, ele narra a história verídica de um grupo espírita, de irmãos que se dedicavam, de irmãos que amavam o centro, de irmãos que amavam a Jesus, mas que não se amavam uns aos outros. Então nós tínhamos os melindres, as brigas, os desentendimentos, as fofocas, as maledicências, e isto quase destruiu aquela casa espírita. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Esta influência no grupo, criando inimizade, criando as famosas panelinhas, tudo isso é muito perigoso. E os obsessores também podem agir com os nossos familiares, tentando fazer com que os nossos familiares criem algum problema para nós estarmos no centro. Agora tem um detalhe, meus irmãos, que eu gostaria aqui de, até fugindo um pouco aqui da resposta, mas eu preciso acrescentar. A gente tem que prestar atenção se os obsessores são realmente tão culpados como nós dissemos que eles são. É preciso que a gente pare para pensar que, na maioria das vezes, o problema é conosco mesmo. O problema é a nossa falta de vontade, o problema é a dificuldade que temos em domar as nossas más inclinações, a dificuldade que temos em fazer reforma íntima. É muito fácil, é muito cômodo culpar os obsessores. Não que os obsessores não saibam agir de forma perigosa. Inclusive, nós vamos ainda gravar aí alguma coisa sobre as chamadas obsessões complexas, onde nós narramos o quanto as inteligências do mal, os chamados representantes das trevas, através de implantação de aparelhos parasitas, através de magia negra, conseguem fazer na vida de uma criatura. Então, eles realmente têm uma habilidade muito grande nessa arte de influenciar. Todavia, nós não podemos esquecer a nossa responsabilidade.
eu atendo pessoas no centro. A minha função é fazer as entrevistas antes que elas possam ir para o tratamento. E a maioria das pessoas chegam justamente com esta queixa. Olha, porque tem um obsessor na minha casa, porque tem um obsessor com meu marido, porque tem um obsessor com meu filho, porque tem um obsessor comigo. E quando você começa a conversar com a pessoa, você começa a descobrir que você está ali diante de uma pessoa que não quer melhorar, de uma pessoa que não quer mudar de vida, de uma pessoa que não consegue dominar as suas más inclinações, de uma pessoa que não consegue lidar com as suas emoções, e não existem obsessores piores do que esses. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Igual eu disse uma vez, quando a pessoa me perguntou sobre macumba, eu disse, olha minha filha, tem gente que faz as coisas de uma forma tão errada que já é uma macumbada por nascença, nem precisa de macumba, ela mesma já destrói a vida dela. Então a gente tem que prestar atenção nisso, ok? Mais uma pergunta aqui, a pergunta número 6, estamos terminando já. Quem tem mediunidade de psicografia pode pegar a caneta e escrever? Aí eu me lembro do Klaus de novo. Ele disse que a gente deveria pegar o latão da sopa e lavar, em vez de pegar a caneta para escrever. Por uma razão muito simples. A gente tem muita pressa dessa mediunidade. A pessoa começou a psicografar, já vai escrever um livro, né? A pessoa começou a escrever, já quer lançar alguma coisa, já quer ficar famoso. Então a espiritualidade explica que nós precisamos ter calma, que a gente não precisa ter essa pressa, nós precisamos ir passo a passo. Não é porque você tem a mediunidade de psicografia que você já vai escrever um livro, pode até escrever, não é? Claro, talvez esteja aí uma das suas tarefas escrever um livro, mas vá com calma, ouça os médiuns mais experientes, tome cuidado com a vaidade e nunca se distancie do sofrimento alheio, né? Fique perto de quem está sofrendo, vá ajudar, vá fazer o trabalho mais humilde, que isso vai proteger você desses obsessores que tentam atrapalhar a nossa caminhada, ok? Pergunta número 7. Quanto tempo o médium deve se preparar para ir à sessão mediúnica? Durante quanto tempo? Bom, isso é relativo. De novo, a gente vai responder de uma forma não tão objetiva. Depende da dedicação desse médium, né? Depois de quanto tempo que eu estou no centro que eu posso ser convidado para um trabalho? Bom, depende mais de você. Agora, os dois extremos são perigosos. Eu conheço pessoa que faz 10 anos que frequenta o centro, ainda está esperando ser convidado para aplicar a passe. Ele vai ser convidado. Quando tiver 95 anos, no primeiro passo ele cai e morre com infarto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há dirigentes que justificam assim, mas a pessoa precisa evoluir, está preparada para trabalhar no bem. Bom, se for isso, então pode sair todo mundo que está lá, que ninguém dá conta de fazer isso. É claro, a gente precisa ter o mínimo de preparo para trabalhar. Agora, através do próprio trabalho é que nós vamos melhorando. Então a pessoa fica, não tem cabimento isso. Às vezes a pessoa fica 5, 6, 7 anos esperando uma oportunidade que o dirigente não dá, né? Aquele dirigente que tem a chave do centro no bolso, né? E todo mundo só entra no centro quando ele deixa. Isso é muito perigoso. Agora, é claro que o oposto disso também não deixa de ser um risco. A pessoa chegou no centro, vamos para a mediunidade. Eu acho que o caminho do meio é o mais adequado. Nem com tanta pressa, mas também nem com tanta demora. O caminho do meio é o mais adequado, ok? Por que que alguns livros dizem coisas diferentes de outros livros e ambos são espíritas? Bom, aí tem várias explicações. A pergunta é, para quem não entendeu, por que que eu leio um livro espírita e aquele livro espírita diz uma coisa? Aí eu leio outro livro espírita, esse outro livro diz outra coisa que não está em sintonia com aquele primeiro. Bom, você tem a filtragem do médium. Nós sabemos que o médium filtra aquilo que o espírito diz e às vezes essa filtragem pode interferir no pensamento do espírito. Você tem a questão, e isso eu acho uma das coisas principais, você tem a questão da evolução do espírito. Quem é o espírito que está respondendo a pergunta? Em qual dimensão o espírito está? O que é que aquele espírito sabe sobre aquele assunto? Então há espíritos que sabem muito pouco e há espíritos que sabem muito. Então, o conhecimento do espírito, a evolução do espírito e a filtragem do médium pode fazer com que uma obra seja diferente da outra. E existe ainda um terceiro motivo. Sobre muitos assuntos, os espíritos não são unânimes. A gente pensa que os espíritos desencarnaram e eles pensam tudo do mesmo jeito, e não é assim. Tem muitos assuntos que os espíritos têm opiniões diferentes.
Se você entrevistar um espírita, ele vai dizer uma coisa. Se você entrevistar outro espírita, ele vai dizer outra coisa. Ué, mas como é que pode espíritos desencarnados dizerem coisas diferentes? Ué, porque eles são diferentes, porque eles pensam de maneira diferente. Então, existe tudo isso. E aí a gente analisa e vê o que serve pra gente. Ó, terminando, só mais 2 perguntas, tá legal? A penúltima pergunta de hoje. O que é fundamental para ser um bom médium? Bom, de certa forma nós já respondemos essa pergunta. A mediunidade, o médium, dentro da sessão mediúnica, ele é o reflexo do que ele é como ser humano. Então não adianta a gente dizer assim, olha, é o dia da sessão mediúnica, eu me preparo, eu oro desde cedo, eu procuro não discutir com ninguém, eu procuro não comer carne vermelha, eu fico sintonizado com os espíritos. Então lá no meu centro, a sessão é toda segunda-feira. Então a segunda-feira eu tenho um comportamento assim exemplar. Sim, o resto da semana uma porcaria. É isso que você está dizendo? Não. O preparo do médium deve ser de todos os dias. Então, como você é, como ser humano, como membro da sociedade, como filho, como pai, como esposo, como ser humano, tudo isso reflete em você na hora do trabalho mediúnico. O preparo é para a vida toda, ok? E a última pergunta de hoje, nós tínhamos aqui muitas perguntas, nós vamos voltar em outro momento para responder outras perguntas, tá? Então você que enviou lá no meu e-mail as questões e elas não foram respondidas aqui, não se preocupe. Em outro momento nós vamos voltar e vamos responder as questões que ficaram para trás, porque realmente são muitas aqui, tá bom? Vamos hoje responder a última pergunta. E aquela pessoa que quer ser médium, mas estuda pouco, quase não vai ao centro, o que ela deve fazer? Ficar em casa vendo novela. Fique em casa vendo novela e não vá dar trabalho no centro, né? Porque você vai ser um péssimo trabalhador e coitado do dirigente que tem que receber você. Vai ser aquele médium problemático. Estou brincando. Eu estou querendo dizer o seguinte, que ou uma coisa ou outra. Não dá para ficar em cima do muro. Mediunidade é estudo, mediunidade é responsabilidade, mediunidade é trabalho. Se eu não tenho vontade de me dedicar, se tudo na vida é mais importante do que a mediunidade, se tudo na minha vida é mais importante do que ir trabalhar, então eu tenho que repensar se eu devo fazer aquilo ou não fazer aquilo. Eu acho que realmente a gente tem que analisar com mais calma o que é que eu quero para mim. Nós já explicamos o significado da mediunidade. Se você acha que ainda assim você não deve ir, não vá e depois arque com as consequências. Mas se você for, vá de verdade, vá 100%. Usando uma expressão bem antiga, vista a camisa. Vista a camisa da sua instituição, vista a camisa do Cristo, vista a camisa da doutrina espírita. E se você for fazer, faça bem feito, não faça de qualquer jeito, porque o Cristo não merece qualquer coisa. Para Jesus não pode ser pouco, para Jesus tem que ser tudo. Para Jesus não pode ser o que sobra do nosso tempo, para Jesus tem que ser de corpo, mente e coração. Se não for para ser assim, a gente vai fazer mal feito. E para fazer mal feito, às vezes é melhor não fazer, porque senão a gente se compromete mais. Tá legal, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eram essas as perguntas de hoje e num outro momento a gente volta para responder outras questões, tá bom? Até a próxima. Fique com Deus e que Jesus nos abençoe.